Na envolvente trama das vidas e mortes dos discípulos e apóstolos de Jesus, uma saga se desenrola, longe de ser comum. Sua jornada foi repleta de desafios e seus destinos finais estavam longe de serem serenos. Adentrando tradições antigas que narram o fim desses escolhidos, desenterramos narrativas que, apesar de suas variações, convergem para um tema assombroso: fins trágicos. Imagine, se puder, um mosaico de horror e sacrifício, onde cada história de apóstolo eclipsa a anterior em sua terrível narrativa. Crucificações, apedrejamentos, esfolamentos, espancamentos, decapitações. O sombrio cenário costura uma narrativa que mergulha no abismo do sofrimento humano. Neste envolvente vídeo, embarcamos em uma busca para desvendar os detalhes arrepiantes de como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seus destinos inevitáveis. Mas espere, há mais na história. Juntando-se às fileiras dos 12 está Mateus, que sucedeu o infame Judas Iscariotes, no círculo cobiçado dos apóstolos, e então a Paulo, a figura apostólica final na Bíblia. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes específicos da morte de cada apóstolo, é crucial reconhecer que, com exceção de 2, a Bíblia nos deixa no escuro sobre suas mortes. O que desvendamos hoje provém dos anais das tradições cristãs antigas. Essas tradições, algumas inscritas em escritos datados do início da era pós-apostólica, pintam um quadro vívido. Algumas são meticulosamente documentadas nas obras de historiadores antigos e pais da Igreja, proporcionando-nos um vislumbre do contexto histórico da Igreja primitiva. No entanto, outras, envoltas em incerteza, parecem ecoar como meras lendas dos primeiros séculos do cristianismo. Vamos deixar claro, por mais intrigantes e informativas que essas tradições cristãs antigas possam ser, elas nunca podem estar no mesmo pedestal que o texto bíblico. Sim, oferecem insights sobre eventos e contextos históricos da Igreja nascente, mas não são a Bíblia. O desafio se intensifica quando lidamos com a tarefa de dissecar as mortes dos apóstolos, pois essas tradições antigas apresentam relatos divergentes, muitas vezes entrelaçando fatos com personagens históricos. Tendo essas complexidades em mente, esforço-me para manter a máxima clareza ao navegar por essa narrativa. Entra Tiago, filho de Zebedeu, o único apóstolo cuja morte é mencionada no Novo Testamento, ao lado do infame Judas Iscariotes. Imagine, ele, irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os escolhidos a enfrentar o martírio. Sua morte desenrolou-se durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Assim, o primeiro perseguidor dos cristãos na igreja primitiva foi descendente do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus, orquestrando o massacre em Belém. Ele também era sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, adentramos nos relatos que, imagine, se puder, a tumultuada era em que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os seguidores de Cristo. No meio desse caldeirão de perseguição, o apóstolo Tiago encontrou seu destino à mercê da lâmina impiedosa de uma espada, e ali, aprisionado nas garras da violência de Herodes, estava nada menos que o valente apóstolo Pedro. A brutalidade desencadeada pelos cristãos por Herodes encontrou favor com os líderes da época. Milagrosamente, Pedro escapou das garras da morte, pois o Senhor, por meio de uma intervenção angelical, o libertou da prisão. Imaginem a cena no ano 44 depois de Cristo, um momento em que o próprio ar parecia carregado de tensão divina. O fato de Tiago ter encontrado seu fim pela espada sugere uma decapitação sombria. Enquanto isso, nas terras antigas da Grécia, na província romana da Acaia, especificamente em Patras, outra história se desenrola. Aqui, o irmão de Pedro, André, enfrentou a cruel cruz, não da mesma forma que Jesus, mas em um formato distintivo de X, considerando-se indigno de compartilhar a mesma crucificação que seu Senhor. Antes dessa crucificação agonizante, André suportou uma sessão prolongada de tortura, um espancamento brutal traçando seu caminho na história. Essa cruz distinta, símbolo do sacrifício de André, ficou conhecida como a Cruz de Santo André. As narrativas em torno da morte do apóstolo Felipe são tão perplexas quanto variadas. Em meio à confusão,
contos entrelaçam o apóstolo Felipe com Felipe, o evangelista, um diácono da igreja de Jerusalém. Crucificação, apedrejamento, uma combinação de ambos, enforcamento, até causas naturais. Essas histórias conflitantes criam uma tapeçaria de incerteza em torno do destino de Felipe. Ainda assim, uma tradição renomada sugere que seu ministério o levou a pregar o evangelho na Ásia Menor, culminando em sua crucificação e apedrejamento na região da Frígia. Entra o misterioso apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Nas sombras além do ministério terreno de Jesus, o destino de Bartolomeu permanece elusivo. No entanto, as tradições tecem uma história de dedicação à propagação do evangelho, culminando, em última instância, no ato horrível de ser esfolado vivo. Algumas narrativas vão além, contando crucificação, espancamento ou decapitação. A vida de Bartolomeu, envolta em mistério, nos deixa com especulações e possibilidades assombradoras. A vida e a morte de Tomé, outro apóstolo na narrativa celestial, estão veladas em lendas e tradições antigas. Algumas histórias pintam Tomé como missionário na Síria e na Índia, encontrando seu fim no sul da Índia, empalado pelas lanças dos seguidores locais da religião. O enigmático Simão, chamado de Zelote, dizem ter enfrentado o martírio em seus anos avançados durante o reinado do imperador Trajano. Os detalhes, no entanto, permanecem fluidos. Crucificação, queima-viva ou ser cerrado ao meio. As contas variam como sussurros ao vento. Judas Tadeu emerge como uma força missionária, espalhando o evangelho por todo o Império Romano, até que as sombras do martírio o envolvem. As versões de seu fim são diversas: perfurado por uma lança, espancado até a morte ou decapitado com os golpes rápidos de um machado. Conforme nos aprofundamos nesses relatos antigos, o tapete do sacrifício apostólico se desdobra em um mosaico envolvente, capturando a essência de sua devoção inabalável e o preço pago por sua fé inabalável. Imagine isso, enquanto as melodias assombrosas da história ecoam ao fundo. As histórias de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, estão entrelaçadas, uma sinfonia trágica que se desdobra no palco da Mesopotâmia. Eles, os valorosos apóstolos, encontraram seu fim nas mãos de uma multidão impiedosa liderada por sacerdotes pagãos, suas vidas extinguindo-se em um crescente de brutalidade, cada golpe ecoando como uma batida sombria. Agora vamos viajar pelos anais do tempo, onde Mateus, o apóstolo que um dia labutou como coletor de impostos antes do chamado de Jesus, assume o centro do palco. Uma tapeçaria de contas se entrelaça em torno de seu possível martírio, com uma tradição ousando sugerir que ele sucumbiu a causas naturais. No entanto, a versão mais amplamente aceita fala da morte de Mateus na Etiópia, provavelmente pela lâmina de uma espada. O palco está montado, e a confusão envolve o destino de Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Algumas tradições erroneamente entrelaçam este Tiago com aquele que escreveu uma epístola no Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, há relatos antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. Em meio à cacofonia de tradições cristãs que cercam as mortes apostólicas, desenrola-se a mais renomada de todas, a morte do apóstolo Pedro. Escritos dos pais da Igreja proclamam que Pedro encontrou seu martírio em Roma por volta de 68 d.C., em meio à perseguição instigada pelo imperador Nero. Uma execução arrepiante ocorreu em um local conhecido como Circo de Nero. A lenda conta que Pedro, destinado à crucificação convencional, recusou-se a morrer da mesma forma que seu grande mestre Jesus Cristo. Em um pedido sem precedentes, ele solicitou aos romanos que o crucificassem de cabeça para baixo. A narrativa toma um rumo enquanto exploramos a vida e a morte de João, o último dos apóstolos de Jesus. A tradição sussurra de perseguição severa e tortura, até mesmo um relato antigo sugerindo que ele foi mergulhado em um caldeirão fervente de óleo, miraculosamente sobrevivendo. Posteriormente exilado na ilha de Patmos, João recebeu revelações do Senhor, registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, ele foi libertado, residindo em Éfeso até uma idade avançada,
sucumbindo finalmente a causas naturais. Judas, o primeiro dos 12 discípulos a partir, encontrou um destino diferente dos outros. Ele que traiu o Senhor. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles recusaram. De acordo com Mateus, após isso, Judas se enforcou. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traidor, afirmando que ele se rompeu no meio e todas as suas entranhas se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado até se dividir ao meio eventualmente. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições afirmam que ele ministrou na Etiópia, depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, enquanto algumas afirmam que morreu de causas naturais em idade avançada em Jerusalém. Agora, direcione seu olhar para o ato final, onde Paulo, não um dos 12 originais, mas escolhido pelo Cristo ressuscitado como o apóstolo dos gentios, assume o palco. Assim como a tradição confiável em torno da morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. Registros revelam que Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. Os ecos dos momentos finais de Paulo ressoam através de sua segunda carta a Timóteo. As cortinas caem, deixando-nos com uma sinfonia comovente de sacrifício, uma narrativa que transcende o tempo e nos convida a refletir sobre a devoção inabalável e o profundo sacrifício desses apóstolos.